Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui começando o Paulão Cast 2023, é o nosso quarto episódio. E temos o grande prazer de receber o Augusto e a Lorena, sócios da Alecrim Padaria Artesanal. Sejam bem-vindos. Já começo perguntando para o Augusto e para a Lorena, quem vocês são? Formação, graduação escolar, o que leva dois jovens a se tornarem proprietários de padaria? Bom, vou começar por mim. Bom, prazer, eu sou Augusto Krause. Tenho 29 anos, estudei aqui na cidade, estudei no São José e no Mar Quintana. Minha formação não tem bulhufas no ramo de panificação, da gastronomia. Eu estudei oceanologia lá na FURG, mas não me formei. No meio do caminho entrou essa parte da padaria, né? E acabei, infelizmente, não terminando. É uma das coisas que ficou para trás, mas não me arrependo, né? A gente até teve uma época que a gente eu pensei em terminar, enfim, mas não rolou. E é isso, agora a gente tá aí no parte da padaria. Bom, meu nome é Lorena. Eu também não tenho nada a ver com a área. A minha família também não é da área de empreendimentos. Eu sou formada em gestão ambiental na UFPEL, então o que a gente tem em comum é que ambos os cursos eram da área ambiental, né? Eu finalizei, não vou me recordar agora o ano que eu me formei na faculdade, mas no exato ano que eu me formei, antes de eu procurar algo da minha área, a família do Augusto, né, então, que é a proprietária da loja Krause, a minha sogra, no ano, me convidou, se até o momento de eu encontrar algo da minha área, eu não queria ajudá-los lá no trabalho, e foi aí que eu dei início à minha vida, né, nesse ramo de negócios. E... Pode falar? Tu conheceu o Augusto na loja ou já Não, conhecia? a gente se conheceu na vida em 2014. A gente começou um relacionamento, começou a namorar. E a Alecrim nasceu em 2017. 2017. Em setembro de 2017. Já temos 5 anos da maravilha dos produtos da Exato. Alecrim, então. Mas por mais que a gente nosso ramo de estudo não tem nada a ver com gastronomia, né? A empresa toda, ela é baseada e tem vários links e referências desse mundo de onde a gente estudou, né? A gente sempre se esforçou em várias partes da empresa de onde a gente puxou da faculdade, né? Do que a gente já viu na faculdade, do que a gente aprendeu. E a padaria, e nós somos veganos muito pelo que a gente viu na faculdade, né? Do que a gente viu e do que a gente teve de conhecimento. Sim, foi né? onde deu o start pra gente buscar as informações e trilhar, né, o caminho até onde a gente chegou hoje. Um de vocês era vegano, os dois tomaram uma decisão conjunta. Como é que surge essa decisão? Eu acho que eu me lembro do Augusto num jogo de futebol comendo um churrasquinho. E muito. Lá a gente começou a namorar e os dois comiam carne. Eu comia carne pra caramba. Uma coisa, comia muito, até demais. E a gente começou, não lembro que ano foi. Qual foi? Faz já uns 7 anos, né? Eu acho que foi 2016 que o Augusto... 2016 eu acho que foi que o Augusto deu start pra virar vegetariano. Aí ele ficou um ano vegetariano, eu mantive meus hábitos alimentares, com ele, né, não consumia carne, mas não me tornei vegetariana. Passou um ano e aí ele falou, nessa próxima virada de ano eu quero virar vegano, e ele deu uma data que ia ser virada de ano. Vegetariano, foi 31 de dezembro. E aí nós viramos juntos. Aí eu engatei o veganismo junto com ele, né? A gente já falava e, digamos que estudava muito sobre o assunto, né? Então foi uma coisa que a gente buscou e decidiu pra nós. Mas foi engraçado que foi na virada, lembra? Foi dia 31 de dezembro. Porque eu disse, eu preciso de uma data. Se eu não estabelecer uma data. A gente fez um churrasco de virada de ano, comi carne e disse, não, agora deu, acabou, e acabou. E sentiram falta depois? No início, é um processo de adaptação e é uma coisa que tu não pode ser forçado, né? Não é uma coisa que eu posso chegar e te impor. É uma coisa que tem que ser... Foi natural.
No início tinha um desejo, mas não é nada que desde que tu saiba para onde é que tu tá indo e por que tu tá fazendo, não é nada que te dificulte muito, A né? gente sempre fala muito que não é uma dieta, nenhuma restrição, né? As pessoas falam, ai, tu não pode comer isso. Não, eu não quero comer isso, eu posso comer tudo, eu não sou intolerante, né? Eu não Sim, tenho sim. nenhum problema com. Foi uma decisão própria, né? A gente decidiu parar de consumir certas coisas e foi natural. A gente sempre também fala que é de dentro pra fora, não é algo que justamente alguém pode te impor, né? Eu não posso te impor que tu vai te convencer a virar vegana, é uma coisa que tu entende pra ti, pro teu estilo de vida, e é quase como uma religião. Talvez todas as decisões importantes da nossa vida têm que ser de dentro para fora, É. né? As verdadeiras, né? As verdadeiras e as que com certeza vão continuar. Por isso que é uma coisa muito natural pra gente, não é algo que a gente se cuida pra se manter assim, ou que foi difícil, que a gente sofreu, não, foi algo natural. Augusto, e me diz uma coisa, tu é herdeiro, talvez, da maior loja de Pelotas, teu avô, teu pai, a loja Krause, que todo mundo tão bem conhece, né? Como que um herdeiro que qualquer um que olhasse ia dizer, o Augusto vai seguir na loja. Como que existe essa disrupção não, eu não vou ser do setor de comércio lojista e vou ter uma padaria e ainda mais vegana. Bom, lá na loja. Tu chegou a trabalhar na loja? Sim, né, a gente. Né, não é trabalho, né? Eu sempre estive dentro da loja, né? Desde pequeno. Quando era bem pequenininho, eu escuto isso, cara, com breves lembranças, mas muito de outras pessoas que viam e me falavam, né? Que eu tenho. A família, parte da minha mãe, tem uma vidraçaria também, a Pampa. E eu, quando era pequeno, eu ia na minha avó, buscava quadrinhos bem pequenininhos, quadrinhos de 5 centímetros, 10 centímetros, e aí montava uma banquinha ali onde é o pacote da loja e aí vendia os quadrinhos pra pegar um dinheirinho. Depois, o que sobrava ainda pegava mais alguns, vendia para os funcionários, enfim, fazia toda uma função. E eu sempre tive muito contato lá na loja, de funções de trabalho básicas, assim, nunca tive nada Gestão. de gestão, exatamente. Cheguei a fazer alguma coisa bem no início, mas aí a gente já foi para padaria, né? Essa parte de eu não ter ido para lá foi uma coisa muito da família. A gente sempre foi criado dizendo que porque o natural é essa pressão e que as pessoas acham que já pega teu caminho, tu nasceu para trabalhar lá, Já né? continua no mesmo ramo, né? Não faz teu caminho E a diferente gente sempre disso. foi criado, e eu tenho mais 3 irmãos e nós todos fomos criados dizendo que a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Que a loja tá ali, quem quiser trabalhar ali vai ter todas as oportunidades, mas que é importante que a gente traçasse cada um o seu caminho, né? Então foi muito daí, tanto que eu estudei oceanografia, né? Não tem nada a ver com e é muito interessante isso, né? Eu não sabia dessa passagem. É muito interessante saber que normalmente os pais querem que os filhos sigam o mesmo caminho, façam a mesma coisa. Se o pai é médico, quer que o filho seja médico. Então é muito interessante essa situação. E quando tu começou a trabalhar de fato lá na loja, também foi no café, né? O teu Foi. primeiro porque trabalho aí de fato ali. eu ainda tinha faculdade, e aí peguei aquela época tinha de greve. Na FURG, eu entrei na faculdade, acho que tinha uns 3 meses de greve. Então, para não ficar parado em casa, vamos trabalhar, né? E aí a gente foi pra loja, fazia algumas questões na loja, mas eu sempre gostei de comida, né? Minha mãe recebia as pessoas na cozinha. Sei lá, ia tomar um café com ela, tomar um café com ela dentro da cozinha. As pessoas iam pra cozinha, né? Era a sala de casa e a cozinha. Então a gente jantava na cozinha, enfim, e sempre tive esse acompanhamento. Então a comida para mim sempre foi algo bem conectado, né? Então quando teve essa oportunidade de trabalhar na loja, né? Eu tentei que fosse pela opção do café. E que nunca foi o foco da empresa. É uma loja que vende roupa e tem um café ali para um charme, para uma atração, uma coisa bacana para a loja, né? E aí eu fui para lá e dali que eu também acho que foi muito importante para mim que eu aprendi algumas coisas de gestão, né? O nosso conhecimento, ambos, né, foi muito da prática, né? A gente aprendeu tudo que a gente segue aprendendo hoje, mas foi tudo muito na prática.
mais do que na teoria. E por que padaria vegana? A gente analisando de fora, não seria mais fácil ter um restaurante vegano? Porque hoje a padaria até é também um restaurante, tem almoço, né? E por que Sim. padaria e não uma outra coisa? A Mesmo que gente fosse, não... porque o pão, assim, o que a gente olha olhando de fora? Todo mundo que é padeiro, que nem o Augusto se intitula, tem esse negócio de horário, 5 horas da manhã, ele ainda chegou aqui e disse, Sim. hoje eu tô cansado, acordei às 5. Na verdade, a gente nunca teve... não foi uma coisa que a gente idealizava pra vida. Como algumas pessoas têm, meu sonho é abrir uma padaria, abrir um restaurante. Foi uma coisa que aconteceu, né? Foi natural. Foi natural, Mas tu lembra que foi no café? Não sei se tu lembra disso. Bom, a gente tinha o café, né? A gente tinha lá o café da Krause e a gente já era vegano, né? Nessa época, né? Isso deve ter sido lá em meados de 2017. E a gente tinha um problema lá, que eu queria fazer sanduíche, a gente queria fazer umas coisas novas no café e a gente não tinha quem fornecesse pão legal, um troço legal que a gente via fora. E aí a gente falou, não, vamos tentar fazer. Lembra que a gente começou a fazer no E apartamento? na época nós estávamos muito próximos também do Arthur e da Cissa, que são os Isso, proprietários do do Libre Libre. ali, Isso aí. do café que fica na Barroso. E o Arthur sempre produziu, o Arthur e a Cissa sempre produziram muitos, todos os produtos da cafeteria, né, eram feitos por eles. E aí o Augusto também teve um contato maior da produção de pães, assim, com eles. Com o Arthur. E aí a gente começou a fazer em casa, a gente fazia uns pãezinhos, aprendendo a fazer pão, uma sola de sapato em casa. E ficou assim um tempo, né? A gente foi muito, vamos tentar fazer. Se não foi uma der coisa certo, muito- até hoje na padaria, às vezes a gente muda algumas coisas. E se não der certo, tudo bem, né? Não é uma coisa que a gente fica um ano estudando pra colocar em prática. A gente sempre foi vamos tentar. Testa. E aí o Augusto e começou a depois fazer em testa. casa, a gente morava no estúdio, fazia pouco tempo que a gente tinha ido morar junto. E aí ele disse, eu vou tentar. E aí começou a fazer no apartamento mesmo, a gente tinha um forno que já, né, a gente É, no já forno do foi... apartamento, já tinha embutido no ali apartamento dentro, embutido, tradicional de casa. E a gente só fazia cestas, lembra? A gente fazia cesta. Aí começou a dar certo, É. aí ele começou a botar pra vender no Café da Krause. Não existia alecrim ainda. Ah, que legal, vocês começam a vender produtos veganos no Café da Krause. Isso, Que isso. foi aí também porque a gente não tinha o que consumir lá também, né? Aí É. o Augusto queria introduzir opções. E que a gente começou a fazer. O pessoal, não, é bom. Ah, é legal, bom de comer. E a gente, vamos botar pra vender, vamos. E aí a gente fazia na sexta, a gente chegava da faculdade, e aí a gente fazia massa, aí fazia o levain, aí fazia massa, aí fermentava, e aí sábado, antes de ir pra trabalhar, a gente acordava, tipo, 3 da manhã. Porque aí o lembra? Augusto estava indo E- nesse tempo ir pro Café da Krause e eu já trabalhava na Isso. loja também. E E- aí começou assim, né? A gente vendia no Café da Krause, e aí a gente precisou criar uma logo, porque aquilo precisava ser alguma coisa, né? Não ia ser Café Sim, da porque Krause. não tinha nome, a gente só vendia pão, não tinha, era o pão do Café da O Krause. primeiro era nome tipo- escolhido já é Alecrim. Já, É. nós... Por que Alecrim? Porque a gente tinha um pé, a gente tinha Uma mudinha, né? Não, a gente tinha uma pezinho. horta, lembra? A gente tinha um hortão, a gente morava num apartamento, Com um sacada. sacada, mas a gente tinha uma horta na sacada. E aí a gente tinha um pé de alecrim grandão. E aí a gente pegava, fazia o pão, era um pão bem artesanal, bem bruto, assim. A gente amarrava, dava um lacinho e botava um alecrim. Ah, o barbantezinho, Alecrim É. era o finalizado. Alecrim era a decoração do Era uma pão. decoração, A gente parou hoje, porque é inviável, Não, né? Amarrar o nome de alecrim em todos os pães, Mas o nome vem se daí. iniciou Aí assim. começou a pegar o pão de alecrim e ficou alecrim. Nós fazíamos pão de alecrim também, né? Tudo remetia muito a alecrim. E desse momento que vocês fazem um pão completamente caseiro e artesanal para começar uma produção industrial, qual é o curso, como é que vocês se aperfeiçoam e chegam nesse ponto de conseguir produzir em grande escala numa padaria? É que foi muito de. A gente fazia no apartamento, aí a gente fez um investimento muito pequeno de um forno de confeitaria. Um forno, uma faixa Que não lá era de, nem o ideal, né? Não, sim, era um forno de, sei lá, R$500, tá? 500 mil reais. Um forno barato, onde a gente fez várias adaptações, pegou um pulverizador, enfim, a gente teve um investimento bem pequenininho. Primeiro para validar, para ver se era uma coisa que... Primeiro, se era realmente o que a gente queria, né? Que eu acho que é uma decisão que a gente tinha que ter e a longo prazo a gente vai ter as consequências da decisão que a gente teve anteriormente. Então a gente fez aquele investimento pequeno e viu, não, é isso. E aí eu fui para a garagem do vô, trabalhava Porque ali o na forno garagem não do cabia no vô. apartamento. Não, era um forno grande, mas era um forno de confeitaria a gás. Horrível. Aí na casa do vô do Augusto tinha uma churrasqueira com uma peça fechada, em que a gente se mudou pra lá e aí o Augusto passou a produzir ali. Aí Isso. conforme foi aumentando a procura e a venda, né, foi comprando coisinha por coisinha
E aí depois de um tempo a gente se foi para uma sala lá na Krause. Era uma sala de reunião, uma sala de conferência. A gente botou uma parede, botou uma parede e a gente montou a padaria lá. Aí sim, aí a gente já tinha equipamentos realmente profissionais, tá? Realmente onde tu vai ver numa padaria, uma padaria normal, uma padaria tradicional, né? E ali a gente ficou 2 ou 3 anos. E aí, Só que isso também sempre sozinho, né? Eu produzindo e a Lorena sempre fez a parte de publicidade, do Porque nós marketing. vendíamos no Café da Krause e depois a gente começou a vender no Instagram, criou um Instagram, criou uma Isso. conta, uma logo, né? E aí começou a vender por encomenda também. Nesse meio tempo também tu realizou os cursos, né? Em São Paulo, com a Franci. Isso, de aí no primeiro eu fiz panificação. no Shimura. O primeiro curso a gente fiz no Rogério Shimura, Levou a Escola. Um curso bem pequenininho, de dois ou 3 dias, onde teve uma parte base, mas não era muito o viés de onde eu queria chegar. Eu acredito muito na parte de produto limpo, onde, sei lá, tu vai chegar no pão, nas pão tem farinha, água, sal, não tem mais nada, né? Ali era um pouco diferente. Mas depois a gente conheceu a France Panificação, que é uma importadora de farinha francesa, onde eles trazem padeiros da França para capacitar pessoas, enfim, empresas para fazer um produto artesanal bacana, né? E dali que a gente fez os cursos de lá. Não cheguei ainda a completar, ainda falta, que é por níveis, nível 1, 2, 3, 4, 5. Ainda falta terminar um. E ali que a gente tive a minha capacitação mais profissional, mas na parte de padaria, eu acho que até no ramo da comida é muito no repetição, é muito na repetição, no teste, porque cada equipamento que tu vai ter vai te dar uma realidade do local, né? Então tu tem que saber onde está pisando, né? E tu só sabe onde está pisando aprendendo a mexer, descobrindo as E falhas do como o produto. processo sempre foi muito manual, né? A gente sempre fala cada pão, cada produto, cada doce, enfim, é único, né? Porque vai muito das mãos, a gente sempre falou muito sobre o poder das mãos ali na padaria, porque cada produto é único e por ser de longa fermentação natural, os processos interferem muito, né? A temperatura, qualquer coisa. Se a gente for assar uma baguete hoje, se eu for modelar, vai ser diferente da que o Augusto vai modelar. Tu sabe fazer também, Lorena? Não é muito a minha área. Eu Mas entendo de todos os mas processos. Tu é mais administrativa financeira? Como é que divide o... Mais das redes, mais do processo criativo, né? Eu me envolvo em todos os processos, mas eu não entro pra produção pra produzir de fato, né? Eu me envolvo mais no processo criativo. Mas, tem uma época que a gente fazia muita feira, as feiras veganas que tinham, e é uma coisa que acho que nos fez crescer legal por nome. E aí era eu, ou às vezes eu e a Daisy, que trabalhava com a gente, e a Lorena pegava junto. Aí ia lá na feira, a feira era sinistro. E aí ia lá, tapava na farinha, dava um jeito de dar uma força. E aí, bom, a gente ficou alguns anos, então, nessa peça na Kraus, e dali que surgiu a oportunidade da gente abrir a loja, que não era uma coisa que... Essa peça não passava o cheirinho pra dentro da loja, Aham. Pobre dos funcionários. Meu Deus exatamente. do céu, imagina... O Augusto sempre foi muito de testar coisas, né? Ele levava ali pro pessoal degustar, eles adoravam. E o que vocês diriam? Tem muita gente que pensa em empreender. E a gente sabe o quanto é difícil no Brasil, tributação, situações, burocracia. O que vocês diriam? Até a gente estava falando sobre BRDE esses dias, e tu disse, é muito bom, mas é um processo muito demorado. Então, o que vocês diriam para quem quer empreender, quem quer começar um negócio? Qual é a ideia de vocês sobre isso? Eu acho que tem muita gente que fica muito tempo idealizando e pensando, fazendo projetos e vendo a melhor maneira, o melhor momento para iniciar, né? E eu acredito muito que tem que começar, né? Tem que colocar em prática, tem que testar, nós não somos muito do planejar por muito tempo para colocar em prática. A gente vai e começa, né? Tem muita gente que faz plano de ação, mas não tem ação, né? Fica só no tem plano. Que começar, tem que dar um jeito E não de adianta começar. tu ter um projeto perfeito ali, um investimento perfeito, se tu não tem... Ou até estuda. É super importante tudo isso, né? Sim. Mas eu acho que para iniciar nunca vai ter um momento certo, né? Não, e o estudo vai te ajudar a não cometer algumas falhas, mas tu vai cometer falhas. Qualquer empresa comete muitas falhas, muitos erros. Equipamento que compra errado, pessoas que foram contratadas erradas, erros de gestão.
gestão, enfim, erros acontecem. Só que é sempre importante ter o erro e aprender com o erro, né? Saber, ó, errei aqui, beleza, agora para as próximas eu não erro. E o que às vezes eu vejo muitas pessoas fazer é estuda, ou se planeja, ou junta muito dinheiro e quer já sair bacanão, sabe? Uma coisa legal. E eu Sim, acho já com que um tu precisa conceito, tu precisa do processo do ganhar corpo, né? Porque quando tu ganha corpo, tu ganha conhecimento, tu ganha nome, tu ganha aperfeiçoamento na gestão, aperfeiçoamento do teu produto, tu ganha clientela, porque não adianta nada, eu vou abrir a minha loja A, vou investir caminhões em divulgação de não sei o quê, aí vai vir gente, só que tu não tá preparado na gestão, porque dificilmente um restaurante vai abrir redondinho. Tu tem erro no atendimento, tu vai ter erro ali a loja da padaria mesmo, quando a gente abriu, na Domingos de Almeida, a gente abriu sem o mobiliário. O Augusto disse, eu já tô com a produção montada, não tô com a minha loja pronta ainda, mas eu já tô conseguindo produzir, então a gente vai abrir as portas. As pessoas entravam, tinha uma mesinha ali com os produtos não. expostos. Muita ação. E foram acompanhando, o que a gente acha super legal também dos clientes, acompanharem a trajetória, né? Eles acompanham também as mudanças dos investimentos, como era antes, como passou a ser. O logo que a gente já mudou 2 vezes, né? A embalagem que a gente já mudou 1000 vezes. É uma coisa que a gente não esconde, né? Não tem aquela coisa meio Disney que ninguém vê as falhas, né? A gente gosta de expor o processo. Eu vejo bastante arrojo em vocês. Todo mundo sabe que eu sou corretor de imóveis lá no Parque Una. E as primeiras lojas, a locação das primeiras lojas foi bem complexo ali no Una. Porque as pessoas diziam, ainda não tem movimento. Sim, não acreditavam muito. Não acreditavam, ou as pessoas são muito imediatistas. E vocês são um dos primeiros que vão, para quem não sabe, a Alecrim está situada na Domingos de Almeida, ao lado da loja Krause, e tem embaixo do Flow Work, ali no Parque Una. Então vocês são um dos primeiros. O que levou vocês a tomar essa decisão de ir para o Una, mesmo sabendo que quando vocês chegaram lá, chegaram há 2 anos, eu acho que já está quase 2, né? Vai fechar A gente Una? se mudou, a gente abriu em abril. Abril do ano passado. Fechou Abril do ano passado vai fechar um ano. Mas ali é uma coisa até curiosa, isso é uma coisa que a gente nunca... acho que ninguém sabe muito. Poucas pessoas sabem. Mas o Una a gente locou primeiro de ter a nossa loja da Domingos. A gente nem imaginava da loja que tá lá hoje, onde era o antigo Porque o outlet prédio da Krause. estava recém iniciando a construção, eu acho, né? Quando a gente assinou E aí o a contrato. gente já tinha alugado aquela loja de onde a gente tá. Então a gente alugou aquela loja, sei lá, 2020. Em seguida que tinham lançado o prédio. Antes da pandemia era. A gente locou e essa é a nossa primeira loja essa é a nossa primeira e única loja. A gente ia ter uma unidade fabril, a gente ia ter uma fábrica Se fechadinha. fosse a primeira e única, eu ia ter almoço lá, que almoço só tem na Domingos de Almeida. Ia ser ali, a gente ia ter uma fábrica em algum lugar e aí produzir e mandar para lá. E aí no meio do caminho que teve essa questão da loja da Domingos de Almeida, que aí encaixou, enfim, teve todo esse processo. Mas a ideia inicial era ser primeiro lá no Parque Una, para depois, enfim, de ter alguma coisa, mas ia ser lá, né? Vocês já conseguem mensurar estatisticamente esse crescimento que está tendo no Parque Una? Sim. Ele vai aumentando mensalmente? O que vocês esperam a curto, médio e longo prazo? Foi uma coisa que a gente também foi sentindo, né? De início a gente não sabia se, atualmente a gente não abre os domingos, né? Aí será que a gente vai abrir final de semana? Será que o público que vai final de semana lá é morador? Ou a gente vai a passeio, se vai consumir, se não vai consumir? Então a gente também foi sentindo com o tempo, né? Mas a gente notou muito um crescimento tanto da Alecrim junto com todo o Parque Una, né? Tanto de estrutura, né? O Parque Una tá vindo... A gente se encanta muito até por ter participado, né? Dessa evolução do parque ali. E o nosso público hoje... não só locais, né? As pessoas que vão ao encontro do parque lá também. Mas eu tenho familiares que vêm de Rio Grande para comprar aqui na Alecrim. Nós temos clientes que são só do Parque Una, inclusive, que não vão na Domingos de Almeida, que nunca foram. Tem gente que não sabe que tem Domingos de Almeida, que acha que é só lá no Parque Una. Eu passei 1 ano indo no Parque Una e agora, quando começou o almoço, eu fui pela primeira vez no Domingos de Almeida. Mas lá no Una, o que a gente percebe? Pelo menos nosso fluxo lá é muito da área dos prédios comerciais, né? Então a gente sente muito, por exemplo, agora pegou a época de janeiro, acalma um pouco lá, então a gente sente que dá uma acalmada. Agora volta, março, abril, onde os consultórios, as salas voltam à atividade, volta a dar um gás, mas tem sido muito legal, a gente tem gostado.
Gostaram bastante, até um pouco além do que a gente imaginava. Claro, é um investimento, é uma coisa a longo prazo. A gente não imagina que é uma coisa que vai se pagar agora, que vai ser super rentável agora. É uma coisa que a gente está imaginando para frente, né? Que a ideia lá é fixar e daqui a 4, 5 anos ser uma coisa já bacana, um troço legal. A Ei. gente reside, né? Nós trabalhamos tanto por ter o link ali com a loja, eu principalmente, que trabalho na loja. Ficamos na Domingos de Almeida. Quando a gente vai, né, no Parque Una, a gente fala, isso aqui é muito agradável, né? A gente queria nós trabalharmos aqui Isso é fixo. muito bom. No inverno, aquela parte lateral ali que tu pega um solzinho, É muito agradável. fantástico, né? Não existe Não. coisa igual ali. Tu E é vê bonito, a Agradável. arborização do a parque energia do A energia local, é né? muito Do, agradável. é muito bom. do local Não, é tanto maravilhosa. que a gente tem briga lá dos funcionários para trabalhar no Una, né? Aham. Ah, não sabia dessa. Que bom. Tem, Uhum. assim, ó, é uma briga. Eles Todo chegam, mundo quer ir pra lá. todo mundo quer ir pra lá. Eu falo, quer voltar? Não, eu quero ficar aqui. Claro, pô, trabalha olhando pro sol, Com com aquela vista. vista linda. E se vocês considerarem que a gente está, já que vocês estão falando que o grande fluxo é da parte comercial, a gente está em 20% do complexo Sim. comercial, né? Ainda Na torcida. a rua coberta vai pegar a lateral de Sim. vocês, Não. ali vai. Opa. É um crescimento exponencial incrível, né? Uhum. Já que tu falou que os funcionários brigam para ir para lá, a gente nota e troca os funcionários, eu até reclamei, até quando eu chego hoje lá na padaria, tá a nossa funcionária, eu acho que foi a que ficou A mais Valentina, tempo lá. aham. Como que vocês fazem esse treinamento? Porque troca funcionário, mas tu tem sempre um padrão. A gente vê sempre um padrão de atendimento, seja na Domingos de Almeida, seja no Parque Una. Como é que vocês conseguem? É vocês mesmos que treinam? Tem assessoria externa para dar esse treinamento? Como é que vocês conseguem chegar nessa situação que todos têm um padrão de atendimento? Bom, o que a gente faz, tá? E o que a gente percebe? A gente sempre tenta contratar pessoas que são, de alguma forma, parecidas conosco, né? Que a gente possa tratar de uma maneira informal, né? Que a gente possa, sei lá, se eu não estivesse ali com ela, trabalhando ali, eu estaria num bar tomando uma cerveja com ela, né? E as pessoas nos perguntam muito São bem. vocês mesmos que contratam? Sim. Ou tem Sim. alguém Não, a gente especializado? toda a parte É tudo de, muito não familiar, né? Mas é uma coisa, tudo que a gente tá envolvido em todos os processos ali, né? As pessoas nos Sim. perguntam muito, tem que ser vegano pra trabalhar lá? Não. Atualmente, além de nós dois, né, tem só A Isa era vegetariana É. e a Vale vegetariana também. Enfim, não é uma coisa que está nos nossos critérios, mas estão pessoas que simpatizam ou pelo menos entendem, né, toda a filosofia. E o pessoal, de uma forma geral, são todos muito jovens, né? Transitam muitas pessoas, até porque são pessoas ou que estão cursando algum curso, que estão em alguma fase transitória de vida, né? Se não são jovens, tem almas jovens. A gente, quando chega numa das padarias Alecrim, a gente sente que as pessoas trabalham felizes lá. E isso é muito interessante, é muito legal, né? Essa questão de treinamento para nós é tudo muito novo, justamente porque a gente não tem uma formação nisso. A gente, enfim, E a gente vem aprendendo, né? a gente por aprende exemplo, mais com eles do que eles com a gente A forma fala. que a gente contratava e que a gente geria um ano atrás é diferente do que a gente gere hoje, né? Hoje a gente chega o colaborador no primeiro dia, a gente apresenta a loja, a gente explica os produtos, faz uma introdução de todo o produto, nos apresenta a história, apresenta a empresa. A gente está tentando criar um protocolo dessa parte do primeiro contato, né? Processo. Do processo. Mas é uma coisa muito ainda informal e que a gente está descobrindo. A gente está vendo como é que a gente vai fazer. E é muito do que a gente sente da padaria, né? Do que a gente sente do dia a dia ali, do que a gente tem que fazer. E dessa parte do atendimento padrão, a gente tá sempre na volta, né? A gente tenta sempre estar com eles ali e de uma maneira sempre mais... a gente sempre tenta cobrar, né? Que a gente sempre Mas fala de uma que a gente- maneira informal, a gente tá sempre brincando com eles, né? Fulano, sei lá, não é para deixar aqui. A gente, de alguma forma, a gente tenta corrigir as coisas que acontecem, que a gente vê de errado, só que de uma maneira leve, sem que o ambiente seja pesado, né? Porque isso é uma coisa que a gente traz muito lá da cozinha, né? Que eu, até agora, queria estar mais, mas eu fico bem menos tempo na cozinha do que eu gostaria. Então, antigamente, eu ficava quase o dia inteiro dentro da cozinha.
E eu sempre bati na tecla que eu queria que fosse um ambiente leve, né? Um ambiente que eu pudesse rir, que eu pudesse tratar todo mundo igual, que fosse uma coisa legal de trabalhar, bom de trabalhar, leve de trabalhar, porque a gente passa o dia inteiro trabalhando, né? Então, isso eu acho que muito foi também para parte do Eles atendimento, né? entendem, a gente sempre fala que a gente passa mais tempo lá dentro do que em casa, né? Então nós convivemos mais uns com os outros do Sim, que às em vezes até com a padaria, família, né? se numa empresa normal tu passa mais tempo lá dentro do que em É. casa, na padaria é mais tempo ainda, né? É, e aí tu imagina trabalhar com alguém com cara fechada. É brabo, né? Então é lá, a gente sempre diz, bah, tá num dia ruim, às vezes chega o fulaninho e tá num dia legal. A gente, cara, quer ir pra casa. Às vezes a gente prefere que o fulaninho, que é normal, as pessoas têm dias ruins, né? Ninguém é obrigado a estar com um sorriso de orelha a orelha o ano inteiro, né? Tem dia que não tá legal, e a gente, já aconteceu, acho que semana passada, retrasada, a pessoa não tava com um dia legal, a gente falou, não, vai pra casa, porque isso às vezes interfere os colegas, né? É, que o pessoal, em todos os setores ali, né, são muito unidos e trabalham muito juntos. Então, se uma pessoa não tá bem, parece que todo mundo fica mal naquele dia. Ou se uma pessoa tá muito feliz, contagia todo mundo. Então, tem essa conexão entre todos. Então a gente estava falando da parte de treinamento de funcionários. Essa situação informal, isso não atrapalha a gestão na hora de efetivamente cobrar, dar certo? A gente tem, vocês são de uma geração de empreendedores e gestores bem jovens. Isso não causa um choque na hora que tu efetivamente precisa cobrar? O pessoal entende ou por essa maneira de ser mais informal, de ser, vamos dizer assim, mais amigo dos funcionários, é bem tranquilo para conduzir essa gestão? Eu acho que é tranquilo, né, Lorena? Porque, bom, eles sempre veem a gente, a maior parte dos dias, mais alegres, a gente brincando informalmente. Então, quando a gente tá mais sério, né? Quando é uma coisa séria, eu acho que eles percebem que, pô, tá rolando uma cobrança, ou a gente tá com um problema aqui, e aí a gente tem um momento de brincar, mas tem um momento de ser sério, né? Tem um momento de chegar, sentar do lado, e o que a gente sempre tenta, tanto das pessoas que passaram já pela gente, passa muita gente, o mais transparente possível, né? Então, por exemplo, não tá legal, né? Não tá legal por causa de A, B, C. Bom, a gente vai chegar e vai dizer pra pessoa, cara, não tá legal porque isso tá acontecendo, a gente precisa melhorar ali, ali, ali. Se não melhorar, a gente vai ter que ver o que a gente vai ter que fazer. Então, eu acho que eles conseguem entender os momentos, né? O momento da brincadeira e o momento de sentar e ser sério, né? Então, acho que isso tem funcionado, tem sido... Eu e o Augusto, ambos, a gente não tem muito perfil de punitivo, assim, de cobrar as pessoas e dizer tu tá fazendo isso errado, né? A gente, como eu falei, a gente aprende mais com eles do que a gente ensina, eu acredito nisso. E a gente nunca foi muito de questão hierárquica, né? Então, lá dentro da padaria, a gente não coloca isso muito em prática de eu sou o dono, ou eu sou o teu superior, ou eu sou o teu líder, coisas do gênero, né? A gente coloca todo mundo no mesmo papel, até que o Augusto fala muito com eles, quando eles não sabem o que fazer. O que tu faria? Né? Eles às vezes vêm, o que eu faço com isso aqui? O que tu acha? O que tu faria? Fica segurando. Né? Fica segurando, até tu Sim, decidir o que tu faria. Aí tu tá incentivando a pessoa a ser proativa, né? Que talvez seja essa a proatividade, pelo que eu vejo, vamos pegar lá a geração de 40 anos atrás, a empresa 40 anos atrás, o gestor não queria que o funcionário fosse proativo. E hoje tudo que as empresas buscam é que ele seja proativo, Justamente né? pela Alecrim ter sido uma coisa que a gente criou com o tempo, né? Todo o conceito, todo o visual é uma coisa que a gente altera muito porque a gente entende que ela é muito nós. Então, também nós somos jovens e estamos amadurecendo com o tempo e aprendendo com o tempo. A empresa vai mudando conforme a gente muda. É algo né? vivo, né? É algo muito vivo e constante, né? De repente a gente tá com essa linguagem, agora amadureceu, mudou, a gente tá com outra linguagem. Então é uma coisa que se atualiza muito conosco. E eles também, acredito que sejam muito assim também. Eu vejo assim, eu que sou cliente já desde que inaugurou a Alecrim ali, muitas focaccias já se consumiu ali da Alecrim, mas eu vejo a Alecrim, depois de conhecer um pouquinho vocês, a Alecrim tem a cara de vocês. Uhum. A Alecrim é vocês. E quando a empresa tem a cara do dono, se confunde com as pessoas que são os sócios, isso é muito legal e isso faz muita diferença para o cliente final, que é o nosso caso, né? E agora, por exemplo, a gente tem ficado mais parte de atendimento, né? Principalmente janeiro, fevereiro, eu fiquei muito na parte de atendimento,
porque a gente teve uma mudança de equipe, saiu bastante gente, entrou pessoas novas. Então foi um momento que eu tive que, vou ficar ali no atendimento para ver com eles o que tá acontecendo de errado, o que tá acontecendo de certo, acompanhar as demandas, né? Porque às vezes não adianta nada eu largar as pessoas lá e eles não terem os utensílios certos ou eles não saberem exatamente o que tem que ser feito, né? E por eu ter ficado mais nessa parte de atendimento, é legal porque a gente começa a conhecer os clientes, né? E tem gente que vai religiosamente todos os dias, nos mesmos horários, então a gente já conhece por nome, então tem esse contato íntimo com o pessoal que é muito legal. E tu sabe as manias das pessoas lá dentro. Sim. Abrindo o Instagram do Augusto aqui, a descrição dele é faço pão. E tu sempre te descreve como um padeiro, né? O Augusto, além de padeiro, ele é cozinheiro também? Cozinha, o Augusto cozinha um pouco também, mas gosta de pão. E como é que surge essa criatividade para fazer produtos novos, para inovar? Isso é através de pesquisa? Isso é uma coisa que é inerente a ti mesmo? Tu já vem com essa capacidade agora eu vou inventar um pão, sei lá, não entendo muito de pão, mas vou inventar um pão com farinha integral, com tal recheio, com determinada coisa. Como é que surge? Isso é pesquisa? Isso é ideia? Como é que isso acontece? Eu e a Lorena, nós dois somos geminianos, né? Então por isso que tem muito de entra alguma coisa, sai outra coisa, entra uma coisa, sai uma coisa, não tem uma decisão completa. Eles até brigam muito com a gente lá na padaria, porque é uma semana vamos fazer isso, semana que vem não, agora a gente vai fazer outra coisa, e eles enlouquecem com a gente. Então a gente tem uma base de conhecimento, do que deve ser feito, por exemplo, uma massa folhada, como é feita a massa folhada, o que combina com o que, mas a gente tem muito vamos ver o que tem na estação. Vamos lá, a gente vai sempre aos sábados na feira orgânica, do Joaquim, aí tem as estações de cada produto, né? Então a gente chega lá, vê, isso aqui vai ficar legal com tal coisa. E aí a gente experimenta, faz o teste uma vez, legal, vamos botar para vender. Então a gente não fica muito naquela parte de testa, faz ficha técnica, faz uma avaliação, vê como é que é. Porque se segue todas essas etapas, o produto demora muito para chegar, né? E como a gente tem uma oscilação muito de produtos a gente tem os produtos fixos, né? Então, a gente tem a focaccia de tomate, desde que Alecrim existe, pão de campanha, desde que Alecrim existe. Tem produtos chaves que não são mexidos de jeito nenhum, porque vai dar briga se sair, né? Sim. Mas a gente tem muitos produtos que estão toda hora entra, toda hora sai, e aí fica o pessoal que, eu amei produto tal, e só que a gente não fez mais, porque a gente não consegue fazer tudo que a gente quer, né? Só que a gente tá sempre testando, a cozinha é quase um laboratório, né? E a gente puxa muito a equipe lá da produção e do criar, atendimento também, para eles trazerem ideias, né? Então eles têm muito essa liberdade de testar uma coisa que eles viram, ou até consumir em outro lugar e querem colocar em prática também. Um produto que até não era vegano, de repente, e eles querem testar numa versão vegana para vender, né? Tem a briga do doce de leite lá na produção, que o Augusto gosta muito, e a gente tenta reproduzir. Eles lá na cozinha, eles têm essa liberdade eles nem precisam me avisar. Eles chegam, quer testar alguma coisa, testa. A gente sempre diz isso, que não precisa passar por mim. Pô, você tem que chamar pessoas de fora para aprovar, aprovar os produtos. A gente recebe muita mensagem do pessoal dizendo isso, pode me chamar para degustação. Então tem muita coisa também que não sai de nós, que não sai de mim e da Lorena, que o pessoal que vem, o pessoal que já teve na padaria, que trouxe, ficou. Então eles têm muito essa liberdade, né? E de chegar, vou testar tal coisa, vou fazer. Às vezes tá passando por mim uma coisa, eu tô sentado no computador trabalhando, eu olho pro meu lado, tem uma coisa nada passando pro meu lado, assim, passando, tá indo para vender. Eu, tá. Quanto à matéria-prima, é uma matéria-prima difícil? Me fala um pouquinho sobre a farinha, sobre os produtos que já disse que os hortifruti normalmente são da feira ecológica, né? Mas os demais produtos, farinha... Farinha a gente começou comprando bem no início da Ecobil, que é uma farinha daqui do Rio Grande do Sul, só que ela oscilava muito, não funcionava legal. Aí a gente conheceu a France Panificação, que é onde a gente fez os cursos, e lá eles importavam farinha. Então, eles importavam a Bagatelle, uma farinha maravilhosa, muito boa farinha. E dali a gente ficou 2 anos, até que só que a gente gostava da farinha, achava legal, mas para nós não faz sentido eu comprar uma farinha que viaja 4, 5 mil quilômetros daqui, né? Primeiro que... Era um produto importado. Era um produto importado, então tinha que vir num container.
não era daqui, né? E eu acho importante a gente incentivar a produção aqui, produção científica, o nosso produto, né? Então a gente conheceu a Trigo de Origem, que é do Moinho Irati, e dali a gente... Fica no Paraná, que né? fica no Paraná, e dali a gente tem todas as nossas farinhas, agora vem de lá, que é um moinho tradicional, que faz ou fazia, não sei, trigo para uma padaria normal, um trigo mais barato, né? Só que eles, acho que viram como um nicho de mercado e viram que é um produto legal fazer um trigo especial, né? Então, o nosso trigo, a gente pega a nossa saca tem um QR Code, naquele QR Code tu escaneia, tu sabe de onde o trigo, Rastreável, exatamente de onde o trigo veio, né? Consegue puxar lá, vai te dizer a fazenda, de onde ele veio e quando foi colhido. Então, ele é totalmente rastreável, né? É a nossa principal matéria-prima, né? Tanto que a gente tem uma vitrine ali com Sim, eu aqueles sacos vejo. de farinha que ficam ali, são os de nosso uso, é o nosso estoque, né? Não é uma Por decoração. sinal, da semana passada para essa semana, diminuiu bastante aquele estoque. Estão pedir. produzindo bastante pão. Tá na reserva já. O principal produto, o mais vendido, o mais pedido, é a Qual que é? focaccia? É Se a baguete. gente juntar todos os sabores da focaccia, a focaccia é o produto mais vendido. Se não, é a baguete, depois da baguete, croissant e o cruffin. Né? É nessa pegada. Então aí bota aí, se juntar todas as focaccias, é a primeira, depois logo atrás baguete, croissant e cruffin. São os nossos produtos mais vendidos. Que a gente até puxou ano passado, no final do ano, a gente puxou um inventário de venda, né? Então a gente viu tudo que a gente vendeu, viu que a gente gastou de farinha, toda essa parte. E o nosso mais vendido foi, né? E A minha esposa, ela é intolerante à lactose, então ela consome bastante produtos da Alecrim e ela tem, não sei se existe um grau, mas ela tem um pouco de intolerância ao glúten. Uhum. Só que quando ela consome os produtos da Alecrim, e daqui a pouco eu, como leigo, tô falando uma coisa que não tem nada a ver, que é uma grande bobagem, mas com os produtos da Alecrim, ela não fica com aquela situação, aquele mal-estar que ela fica quando consome um pão de farinha normal. Isso é o diferencial da farinha? Poderia-se dizer que é isso por diversas situações ou é uma coisa psicológica da gente? Não, a gente, por exemplo, a gente compra um trigo nobre, né? Um trigo bom, um trigo rastreável, um trigo onde não tem tanta intervenção humana, não sofre processos de alvejantes, de produtos químicos, de melhoradores, né? Então é um trigo nutricionalmente melhor, né? Mas principalmente para essa parte, quem tem uma leve intolerância ao glúten, né? O que auxilia muito são as fermentações. Os produtos com uma fermentação mais longa. Auxilia eu não sou a melhor pessoa, eu não sou um nutricionista, né? Mas o que a gente escuta de muitos clientes e que a gente já leu, enfim, é que essa longa fermentação ela auxilia a tua digestão do glúten no... Ele já quebra o glúten na É cadeia isso, do glúten. tu já recebe o glúten já mais digerido, né? Então te facilita aquele consumo, tu não fica inchado, tu pode consumir até um pouco a mais do que tu vinha consumindo antes, que tu não tem aquele todo processo inflamatório no corpo, né? Então a gente acarreta muito essa facilidade do consumo por isso, pela essa longa fermentação. E todos os produtos na padaria que são fermentados de maneira longa, tá? Nenhum produto nosso é feito rápido. E esse longo, comparando com um pão normal, Por exemplo, qual é o tempo de um pão normal e qual é o tempo da fermentação do produto de vocês? um pão normal, o padeiro chega 4 da manhã, bate a massa, bota para fermentar e 7 da manhã tá pronto. Tá? Então bota aí 3, 4 horas do processo do início ao fim. O nosso demora, a gente chega a demorar 36 horas para ficar pronto o produto, né? Do início ao fim. Então tem... Então, no dia de hoje, a gente, por exemplo, nunca tá produzindo o produto de hoje, a gente tá sempre fazendo o de amanhã. Isso. Agora à tardinha, hoje é quinta, né? À tardinha a gente vai estar fazendo já o produto de sábado. Então é uma longa cadeia de... E essa questão do glúten é um grande tabu, né? Assim como o produto vegano, né? Então tem muitas vertentes, muitas verdades, né? A gente não pode se apropriar de nenhuma delas. Mas a gente fala muito também que as pessoas criticam a questão do glúten em si, de algum pão, de algum produto que eles consomem, mas dentro daquele pão com glúten também tem
um pão tradicional, tem, né, tem diversos aditivos, diversos outros químicos que também podem interferir nesse processo, não só o glúten dentro daquele Daqui a pouco não é produto, só o né? glúten, Não, sim. é Se olhar toda... um pão de supermercado, vai muita coisa. E tem muita coisa que não tá nos ingredientes, que faz parte do processo industrial e que a Anvisa Não é obrigado a não te informar obriga ali. a dizer o que tá ali. Mas é muita coisa. É uma coisa meio assustadora. E desde que a gente virou vegano, né, a gente se obrigou a ler muitos rótulos, né? Quando a gente vai no supermercado, em algum lugar, a gente sempre lê os ingredientes. Então, uma coisa que antes a gente não lia, né? Tu ia no supermercado, eu quero comprar uma bolacha, gosto dessa bolacha de chocolate aqui, comprava e levava, né? E hoje a gente lê o rótulo de tudo e aí a gente tomou conhecimento de como vão ingredientes nas coisas que a gente não faz ideia. O pão de vocês é farinha, água e fermento, é isso? Farinha, água. Alguns produtos vai só fermento natural, então é só farinha, água e sal e mais nada, né? Porque A o baguete. fermento natural nada mais é do que uma massa fermentada, né? Uma massa que fermentou, que tá com diversas bactérias, leveduras, fungos. E todos os pães vão com esse fermento natural. E alguns outros pães vão com fermento natural e vão com um acréscimo de fermento biológico fresco, que é a Saccharomyces cerevisiae, que é a mesma levedura da cerveja, que é usada para cerveja. Essa tem uma função de gerar um padrão no nosso produto, né? De tu chegar lá, tu comer a baguete terça-feira e a baguete de sábado ter o mesmo sabor da baguete de terça-feira. Então a gente consegue, porque na padaria são muitas pessoas trabalhando lá, né? Na cozinha são 9. Então a gente precisa, de alguma forma, manter um processo padrão, né? Então, com o fermento biológico fresco, a gente consegue, com doses bem pequenininhas e numa longa fermentação, manter esse padrão bacana que a gente almeja. Aconteceu uma situação muito interessante com a padaria Alecrim, lá na Imobiliária Exclusive Sul. Nós tínhamos uma reunião, eu acho que era uma quarta-feira. E na terça a gente encomendou 2 focaccios para a reunião. Talvez vocês nem saibam disso, mas isso demonstra o padrão da padaria. E chegou o nosso diretor, o Marcelo, chegou na quarta-feira, de manhã cedo, foi lá e pegou as focaccias. E levou para a imobiliária, a gente fez o nosso café da manhã, a nossa reunião, comeu as focaccias. Por volta de 10 horas, entra um WhatsApp e diz assim, nós cometemos um erro, nós entregamos para vocês focaccias do dia anterior. E a gente disse, não, mas a gente já até comeu as focaccias. Não, mas vocês encomendaram, e se encomendaram, tinha que ser do Sim, dia. as Então a gente vai frescas, mandar o aham. motoboy levar as focaccias do dia para vocês. Então é uma demonstração incrível de compromisso e cuidado com o consumidor, né? É que a gente E- sempre se coloca muito no lugar se fosse conosco, né? A gente trabalha muito isso lá. E se acontecesse contigo, né? A gente também é consumidor de outros locais, né? Também somos clientes de outras lojas, de outras coisas. E a gente analisa muito isso, né? Como as pessoas resolvem problemas, né? Como, enfim, acontece diante de situações como essa. E como eu lembro dessa situação, eu acompanhei esse caso. Que esse Mas foi... tu nem sabia que era para mim nem para nós, né? Não sabia. Eu só Quer dizer sabia que é uma rotina da padaria, eu sabia entender do, assim. eu sabia do cliente, que tinha um cliente que tinha encomendado, e ainda porque ele precisava um pouco mais cedo do que o normal, do que a gente produz a focaccia, né? A focaccia sai, sei lá, 10 da manhã, ele precisava às 8 da manhã. Aí me perguntaram, dá pra fazer? Eu, não, dá, a gente adianta aqui, faz Passa na 2 frente. pra ele, passa na frente e fez. O que aconteceu no dia? A gente fez, só que aí a funcionária que foi trabalhar de manhã não era a mesma que fez a encomenda, e não anotou que era. Então aí ele chegou para pegar, ela viu as duas e mandou. E as dele já estava produzida lá no fundo, né? Só que não aconteceu um desencontro, falha de comunicação entre a cozinha e o atendimento. E eu falei, não, a gente se dispôs a fazer para ele de manhã, Sim, vamos passou na frente. vamos entregar para ele essas duas, né? E eu acho que a gente também sempre tenta na padaria e A como gente empresa. comeu de manhã e depois Vem mais duas. de tarde comeu as outras duas e ninguém achou diferença nenhuma. Mas é que a gente sempre preza muito por transparência, né? Então, por exemplo, não tem problema nenhum comer uma focaccia de 1, 2, 3 dias depois. Não tem problema nenhum. O produto vai estar legal. Por isso, no outro dia é muito difícil de ver uma diferença. Só que se a gente falou para ele que a gente vai entregar uma focaccia do dia, vamos entregar uma focaccia do dia, né? Então, quando às vezes chega lá um cliente e quer uma baguete cedo e não tem, a gente diz pra ele, tem a de ontem, é só tu botar um pouquinho no forno, fazer um processo ali rapidinho que vai estar boa. Quer levar? Leva. Quer não, senão, espera uma nova, né? Mas a gente sempre preza por essa transparência, né? Já De não quando- tentar te passar a enganar. perna, né? Porque tu vai saber.
né? Se você tem um consumidor diário... Nesse caso, a gente não ia saber. Já aconteceu algumas poucas vezes de falha na produção, de, por exemplo, esqueceu de colocar o sal, né? E o Augusto sempre diz, posta agora que quem já comprou tá sem sal, pelo amor de Deus, né? Não vai deixar a pessoa comer e dizer, não, esse produto não é bom. Não, de fato houve uma falha, então vem aqui e pega outro, ou enfim, né? Pega o... Não, e aí a gente entende, assim, até por gestão. Eu também trabalho como corretor de imóveis, mas também é sempre atendendo diretamente o cliente. E uma coisa que eu vejo, assim, um cliente que teve um problema bem solucionado é um cliente mais fiel do que um cliente que não teve Com problema. certeza. Isso aí é incrível, porque é o cuidado que tem que ter. Mas, pessoal, eu tava analisando uns dados hoje para conversar com vocês, até porque a gente não entende muito de mercado vegano e futuro do ramo de vocês, e eu fiquei impressionado com alguns dados. A alimentação vegana vai crescer 100% entre 2018 e 2026. Ela faturou em 2020 19,7 bilhões e em 2030 a projeção é 36,3 bilhões. E são 2,9 mil adeptos por semana e o queijo vegano está crescendo 10% ao ano. Então, como é que vocês projetam esse futuro da Alecrim dentro desse mercado que está em franco crescimento? No caminho, eu ainda conversava com a Augusta e a Lorena, que eu só vejo o mercado pet com esse índice de crescimento. Vocês acham que isso é um crescimento, é uma coisa que não para mais, é uma coisa exponencial que vai seguir e cada vez mais vai atingir o negócio de vocês? É muito interessante lá na padaria, porque o nosso principal cliente e público não é o vegano, né? Então, não sei quantificar aqui, mas a grande maioria dos nossos clientes, do nosso público, não é vegano. E parte nem sabe que a padaria é vegana, ou enfim, não se preocupa em saber. Então, não necessariamente né, o cliente vegano que nos procura. Não, sim, a gente tem produtos que são para os veganos, né? Que é, por exemplo, a gente tem ali uns hambúrgueres veganos, a gente Questão do tem os mercado, queijos, né? a parte do Você mercado. viu uma postagem de sorvete, né? Aham. Isso, a gente tem algo que são mais para os veganos, né? E a gente percebe que, claro, a gente atende os veganos e a gente gostaria que cada vez mais tenha mais veganos, né? Mas nosso foco não é no nicho, né? Até porque eu acho que se a gente mirar no nicho, a gente vai fechar muito o escopo, né? E se a gente fecha muito escopo, vai acontecer um problema de que eu vou relaxar, porque, bom, quem é que mais tem vendendo pão vegano? É só a gente. Então, eu não tenho outra concorrência, né? Eu não tenho outras pessoas para ter E essa a nossa questão. loja e o mercado da padaria veio muito em cima de uma demanda nossa, né? Nós não tínhamos onde ir, nós viajávamos, consumíamos produtos que não tinham uma venda na cidade, né? Desde congelados, né? Não que a gente produzisse, que se comprava no supermercado, por exemplo, não havia aqui, porque a cidade ainda é muito conservadora nesse quesito, né? É uma região que E a se consome região que a muita, gente está é muita uma região do carne. agro muito Sim. forte, né? Exato. Então, foi muito em cima das demandas que nós queríamos consumir e não havia, né? Então, também o mercado que a gente revende ali na Alecrim também foi muito em cima dessa nossa E o demanda. que a gente sente que acontece? Bom, para a gente não mirar no mercado, né? No mercado do vegano em si, as pessoas vão lá, pessoas que comem carne o dia inteiro, pessoas que às vezes nem conhecem direito o que é o veganismo, né? Vão lá e comem porque o produto é bom. Gostam, acham bom. Eu não sou vegano, mas eu vou lá a e gente como. fala que a gente não vende porque o produto é bom. é vegano, é porque ele é bom. Porque ele é bom, né? Então, Por esse é o sinal. nosso foco, né? É mostrar para as pessoas que um produto vegano, ele pode ser muito bom. Do mesmo jeito que um produto não vegano pode ser muito bom também. Isso não é um fator de diferença, né? Então, isso a gente está trazendo pessoas para consumir produtos veganos que não consumiriam num ambiente diferente. Outras opções, né? Opções. Evitariam. E eles percebem que é um produto muito bom, que é leve, que tu almoça ali e tu não se sente saciado, se sente legal, que
não fica com aquela coisa pesada no corpo e entra numa rotina. Então a gente tem vários clientes que às vezes vão sempre 3, 4 vezes por semana, não são veganos, às vezes nem almejam. Eu sou vou não duas vezes por almeja semana eu almoço lá. e às vezes uns perguntam, mas tu não acha isso errado? Às vezes, desculpa, eu tô comendo. Não, cara, eu acho que tá fazendo o que tu acha bem pra ti, Acredita, acho legal, não preciso, a gente não é muito daqueles veganos mais que Rígidos, Radicais. restritos, é, radicais. que acho que a gente já teve, mano. Acho que todo mundo tem essa época, né? A gente já teve a nossa época que a gente brigava com todo mundo, que Queria converter as pessoas. queria converter na base do Do grito, grito. né? E acho que a gente, depois de um tempo, acho que amadurece, né? Vai, e um vegano que quer te convencer é muito chato. Pois é, e eu acho que não é por aí, né? Eu acho que não é por aí, porque é aquilo que a gente falou no início. Isso é uma coisa que vem de dentro, não é uma coisa que eu vou te chegar e vou te impor. Não, é uma coisa que tu vai chegar lá, tu que não é vegano, vai comer na padaria e vai ver, pô, é bom isso aqui, é legal isso Conta aqui. muito a história do cliente do croissant, né? Que do questionou da croissant. manteiga. O do croissant foi assim, ó, o cara chegou, ele é médico, até me consulta comigo, e comia, achava tudo legal, achava ótimo. E sempre levava croissant, ia sexta de tarde, comprava croissant pro final de semana. Eu comprava sempre 6, 7. E aí um dia ele me passando por ali, Augusto, que manteiga é essa que é muito boa? Uma manteiga de cacau com cupuaçu. Aí ele ficou me olhando assim, sem entender direito. E eu, cacau Não, com manteiga cupuaçu? vegetal. Cacau com cupuaçu, uma manteiga vegetal. E ele não sabia, ele achava que era manteiga de vaca. E aí ele ficou meio desnorteado, assim, sem entender o que fazia. Que ele sempre ia. E que ele ia pra França, e ele me trazia pães de lá para me conhecer. Então ele sempre se sentiu uma pessoa muito apropriada daquilo, né? Que ele era um grande conhecedor. Então, e ele nunca deve ter comido uma croissant vegetal, né? Sempre comeu um Porque o croissant processo com manteiga de vaca. de folhados vegano é bem complexo, assim. Foi É, uma coisa que a gente demorou bastante a aprender. então, isso deu uma desmoronada nele. Ele ficou meio que. E Nem aí. acreditou, podia ser. Continua indo, né? Continua comprando os croissants. Mas foi uma coisa muito curiosa, foi uma coisa engraçada, assim. E a manteiga que eu sei que eu compro toda semana pra minha esposa. Aquela manteiga é muito boa. É muito boa. É muito boa. Ela é muito boa. muito, muito saborosa. E uma coisa que a gente nota é essa manteiga, vamos lá, 3 anos atrás, nem vai tanto tempo. Essa manteiga ela já comprava em Porto Alegre. Ela tinha um valor muito maior que uma manteiga comum. E hoje já está equiparado o preço. Mas a tendência do mercado é esse, né? Porque é isso, o mercado está crescendo, está inflando. Então a tendência é o nível de competitividade do mercado aumentar e os preços se equipararem, né? E uma coisa que nem dá para dizer, mas quando eu almoço lá, o almoço de vocês é muito barato. Incrivelmente barato. Mas isso sempre foi também uma das nossas Intenções. vertentes, né? A gente vende um produto que é artesanal, um produto que é com uma matéria-prima cara, mas a gente sempre pensa que, pão é pão. E pão todo mundo come todos os dias, na maioria das famílias e dos lugares, né? Então não pode ser um produto muito elitizado, né? Claro, o nosso produto é mais caro que um cacetinho? É mais caro que um cacetinho. Mas não é uma coisa absurda, né? Não é uma coisa fora de um contexto, né? Então a gente sempre tentou que o nosso produto seja o mais democrático possível para poder abranger mais pessoas. Por abranger mais pessoas, a gente conseguir um dos nossos objetivos, que é a maior quantidade de pessoas coma produtos vegetais, né? E eu acho que com o preço a gente consegue e sempre foi assim, né? A gente nunca teve um preço muito fora do comum, né? Do padrão. Uma pergunta, eu tenho familiares em Porto Alegre e em Rio Grande. Uma pergunta que sempre me fazem, principalmente o pessoal de Rio Grande. Quando que a padaria Alecrim vai começar a franquear? Porque essa dificuldade que tu teve, as pessoas têm, claro, Porto Alegre tem opções, talvez às vezes não tá essa opção não tá no bairro da pessoa, mas Rio Grande a gente tem uma sobrinha que é incrível a dificuldade que eles passam para comprar produtos veganos. E aonde eles vão tem que estar sempre fazendo aqueles hambúrguer e vegetais, às vezes em natura, com a manteiga essa vegetal.
Então eles vivem perguntando, tá aí, pergunta pro cara da Alecrim quando é que vai ter a padaria A Alecrim. gente tem muito cliente Eu digo, tá, no mas Rio eles, Grande do eles, Cassino. eles cuidam muito do atendimento, então diz pra ele começar a franquear. Mas a gente quer, acho que pelo menos uma vez por semana aparece alguém de algum lugar do É, o Brasil Augusto até mandando mensagem, né? E referente a Rio Grande, o Augusto até uma época cogitou, não, quem sabe uma vez por semana a gente vai de carro e entrega pão lá, porque a gente realmente tem um público fez legal de lá. Mas, cara, essa função até de franquia, a gente às vezes brinca, pô, se a gente tivesse a nossa padaria em São Paulo, ia ser muito maluco, ia ser uma coisa doida, né? Porque a gente sabe que a gente tem um produto bom, né? Isso é uma coisa que a gente fala principalmente pro pessoal que trabalha lá, pô, vocês têm um produto muito bom, a gente tem provavelmente a gente deve ser uma das maiores padarias veganas do Brasil. A gente tem um produto de qualidade excepcional, porque a gente viaja, a gente escuta dos outros. A gente teve agora, ano passado, a visita do Daniel, um chefe de cozinha do Rio, que veio para nos conhecer. Saiu do Rio de Janeiro para conhecer a padaria, para saber como é que funcionava, para saber como é que era, que ele achou curioso. A nossa padaria tá no sul do Rio Grande do Sul, né? Então a gente imagina, mas eu acho que numa questão de logística, e é isso também que a padaria é muito a nossa cara, né? É muita gente. Então, uma franquia não. A gente não cogita virar uma franquia por ser muito nós, né? E a gente mudar, para ser uma franquia tem que ter um padrão, né? Tem que já ser um negócio também super solidificado, né? A gente ainda tá num processo de que a empresa é um bebê, né? Sim. Vai fazer 2 anos que a gente abriu a primeira loja recém, então é uma coisa muito recente. E uma pergunta que me surgiu agora, a padaria vegana poderia produzir produtos, olha só, que redundância. Poderia produzir produtos com alta duração? Existe possibilidade, mas não é. As máquinas que a gente tem hoje não são feitas para isso, né? Teria que ter um ultracongelador, porque aí tu tem que congelar os produtos, né? E aí, tem que ser congelado, não teria e como. aí jogar em porque escala. nem- Tipo assim, nenhum deles produzir um vai pão de conservar- sanduíche. Todos têm que ser refrigerados. Aí entra no problema dos aditivos químicos para poder Nenhum vai conservante, né? Então é conservar um produto aquele muito produto, né? fresco. Então é só que nem esse que a gente compra às vezes. Mas a gente quer, sei lá. O Augusto sonha muito em A abrir gente em almeja outros um dia, lugares, mas nós, né, não... As pessoas brincam, Ah, se bota aparecer- teu preço que eu compro uma franquia tua, eu Se abro lá em aparecer Santa um Catarina. sócio em outra cidade, a gente vai adorar. Também. E- Mas a gente pensa um dia, quando vê, a gente brinca São Paulo, porque, pô, São Paulo é muito longe, né? Mas quando vê Porto Alegre, alguma coisa do tipo, a gente brinca, quem sabe um dia, né? Mas não é uma coisa que a gente vê a curto, médio prazo, não... Vamos solidificar mais a Alecrim. Vamos. E para encerrar, a padaria Alecrim, o Augusto e a Lorena, daqui a 5 anos, aonde vocês imaginam que vão estar ou não imaginam, as coisas são mais imediatas? A gente muda tudo 20 vezes. Essa pergunta não é muito boa pra gente. Mas porque... quem sabe em Porto Alegre, né? Não, a gente tem sonhos, mas a gente acredita muito nos processos, né? E justamente isso do Una mesmo, a gente ter alugado a loja e no meio do caminho, antes da loja ficar pronta, a gente abriu uma outra que a gente, né, nunca imaginou. Foi uma coisa que nos pegou de susto e, É que se a gente enfim. olhar 5 anos pra trás, Nada a gente imaginou que fosse impossível acontecer. Não é aquela coisa planejada. A gente não tem, né? Até o final do ano a gente quer alcançar isso aqui. Vamos trabalhar em cima disso, né? A gente tem sonhos e desejos, mas a vida nos surpreende muito, né? Então a gente muda de rumo muito. Tem uma frase, né, que a gente usa muito, que a padaria já mudou de forno, já mudou de equipe, já mudou de endereço, já mudou de logo. A única coisa que não muda nela é que ela se mantém uma padaria vegana e a gente sabe que isso não vai mudar. Mas do resto, a gente não sabe. Tudo é possível. Tudo é possível. É isso aí, então queria agradecer muito A gente que agradece. a Lorena e o Augusto, Obrigada. agradecer o Grupo Atos, a Exclusive Sul e a Idealiza que patrocinam esse podcast e dizer para vocês, vamos lá, quem não conhece, passa na padaria Alecrim que vocês vão se surpreender. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês e A gente que agradece o convite. Isso é muito novo pra gente, né? Nós somos duas pessoas muito discretas e a gente não costuma dar muitas caras. Então foi super interessante pra nós também. é isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu.